E aí, galera, beleza mesmo? Bora para mais uma questão nessa playlist que está comentando a prova do Enem 2024. Escolhemos aí a cor da prova, a cor azul. E agora lá vem questão de literatura, questão de número 31 para você. Sabe quem? Machado de Assis. Você sabia que Machado de Assis esteve presente em praticamente todas as edições do Enem? É para ficar esperto, é para considerar, é para saber estudá-lo. Já caíram todas as suas obras. Aliás, ele tem muita coisa, né? Crônicas, poesias, romances, contos, mais de 200 contos. Mas a questão de hoje é um fragmento de um romance, não dos mais conhecidos, o romance Esaú e Jacó. Será que é preciso saber características machadianas para responder a questão? Fica comigo e acompanha aqui. Vamos lá? Beleza, galera, tá aqui. Questão 31, prova azul, realismo, Machado de Assis. Galerinha, a gente sempre começa lendo o enunciado da questão, beleza? Vamos para lá então. Convidada para o último baile do Império na Ilha Fiscal, localizada no Rio de Janeiro, Flora, personagem do romance Esaú e Jacó, devaneia sobre aspectos daquele contexto, no qual o narrador ironiza a preciso interpretar o texto, sem dúvida. Mas será que saber algumas coisas sobre Machado de Assis pode me ajudar? Pode. Uma das grandes características das questões do Machado de Assis é que você vai perceber em algum momento as características muito presentes em suas obras que se repetem, que é a característica do autor e do próprio realismo. Aliás, chega a se confundir Machado e realismo, realismo e Machado. Há quem defenda que deve existir uma escola machadismo, digamos assim, faz certo sentido. Essa habilidade é a habilidade número 15. O que essa habilidade no Enem quer? Que o aluno seja capaz de estabelecer as relações entre o texto literário e o momento de sua produção. Por isso que tem que destacar no enunciado a expressão contexto, tá? Que nesse caso a gente vai observar contexto histórico, social e político. Então a questão não é meramente interpretar o texto, mas entender que naquele fragmento o devaneio da flora tem alguma relação com o que está acontecendo no Brasil do século XIX. Bom, vamos lembrar que o Brasil do século XIX, onde está o Machado de Assis, é um Brasil pós-romantismo, é um Brasil pós-independência, é um Brasil que está vivendo a transição do primeiro para o segundo reinado, é um Brasil que começa com uma economia voltada ali para o café, depois será um Brasil que vai migrar da monarquia para a república. Tem a ver isso aí? Claro. Mas vamos lembrar que o Machado de Assis, quando ele traz o contexto histórico para a sua obra, o foco não é o contexto em si, mas adequá-lo ao pensamento da personagem. Porque uma das suas grandes características está aqui. É, obviamente, trabalhar a chamada análise psicológica. Uma das marcas do realismo, aliás, mergulhar no íntimo da personagem. E através disso ele vai fazer algum ponto de vista crítica. Ainda mais nessa questão que ele vai citar a questão do contexto. Outra marca dele é a ironia. Machado não perde a oportunidade de fazer ironia social, política, crítica, usando as suas personagens, usando o seu contexto, além de um tom de pessimismo característico aí da obra de Schopenhauer. E é nesse momento que, mesmo abordando um contexto local, o Machado consegue abordar os dramas, digamos assim, os pensamentos, as ironias, né? O próprio aspecto humano no caráter universal. Vamos lembrar também que o Machado se notabilizou por dialogar com o leitor. Não é o caso dessa questão. Mas observe que na prova de 2024, Machado de Assis já apareceu antes. Tem aqui uma questão para vocês, a questão número 28, você vai observar lá. Ele é o assunto da questão. O adultério é outro tema importante, ocorre lá em Memórias Póstumas, com a Virgília, a dúvida do adultério com a Capitu. Aqui a Flora vai ficar, digamos assim, tem hora que ela fica entre os dois irmãos, né? Inter e intratextualidade, o Machado consegue fazer muita relação com outros textos e às vezes relacionando temas e personagens do seu próprio universo literário. O Quincas Borba, por exemplo, Quincas Borba é um romance conhecido do Machado de Assis, mas ele apareceu a primeira vez no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um exemplo de intratextualidade, tá? Temas filosóficos, narrativa documental, opa, quando ele se propõe a documentar algo da sociedade através de suas personagens, ele está retratando de alguma forma o contexto de forma crítica e irônica. É o que vai acontecer nessa questão aqui. Já já leremos o texto. Outra coisa que ele faz é documentar a sociedade não é meramente um passatempo, não. Há toda uma intencionalidade machadiana nisso. Nesse caso, desmascarar relações sociais, humanas, políticas, históricas. Ele não perde a chance de colocar, aliás, eu acho bem atual isso, como o Brasil vive um parasitismo social e político muito constante, especialmente nas elites brasileiras. Agora vamos ler o quê? Vamos ler o texto? Vamos lá?
Tá aqui o enunciado, tá? Tá aqui o enunciado para você. Então vamos lá, galerinha. Vamos ler o texto para poder entender essa questão envolvendo aí a obra Esaú e Jacó Machado de Assis. Você vai interpretar comigo agora. Tá aí o capítulo, beleza? Terpsichore. É a musa da dança. Olha aí, tá vendo aí? Ao contrário do que ficou dito atrás, Flora não se aborreceu na ilha. Conjetuei mal. Veja que o narrador é a primeira pessoa, né? Emendo-me a tempo. Podia aborrecer-se pelas razões que lá ficam, e ainda outras que poupei ao leitor apressado. Veja, sempre falando com o leitor, né? Ele não perde oportunidade, né? Mas, em verdade, passou bem a noite. A novidade da festa, a vizinhança do mar, os navios perdidos na sombra, a cidade de fronte com seus lampiões de gás. Olha como ele vai descrevendo a cidade, né, do Rio de Janeiro. Embaixo e em cima, na praia e nos outeiros, e eis aí aspectos novos que a encantaram durante aquelas horas rápidas. Não lhe faltavam pares, nem conversação, nem alegria alheia e própria. Toda ela compartilha da felicidade dos outros. Via, ouvia, sorria, olha os aspectos psicológicos, né? Esquecia-se do resto para se meter consigo. Também invejava a princesa imperial, que viria a ser uma imperatriz um dia, com absoluto poder de despedir ministros e damas, visitas e requerentes, e ficar só, no mais recôndito do paço, fartando-se de contemplação ou de música. Era assim que Flora definiu o ofício de governar. Olha a relação, citou a imperatriz, né? Tais ideias passavam e tornavam. De uma vez, alguém lhe disse: como para lhe dar força, toda alma livre é imperatriz. Você entendeu a analogia que se fez aí entre a imperatriz e o ato de governar? Interessante, né? Que cutucada que o Machado faz, né? Pode fazer tudo que quiser a imperatriz, inclusive ficar livre, só desmentir os outros. Convidada para o último baile do Império, porque vai virar, mal sabia, mas vai virar monarquia, né? Na ilha fiscal, localizada no Rio de Janeiro, Flora devaneia sobre aspectos daquele contexto. Então a personagem foi colocado para você pelo narrador esse devaneio psicológico, no qual o narrador ironiza a promessa de esperança com o futuro regime. Olha, nós não sabemos o futuro regime aqui, não foi dito, tanto que ainda está falando o nome, ainda se fala o nome princesa e ela vai virar imperatriz. Então não há uma esperança, muito menos se cita qual seria o futuro regime. Não nesse trecho aqui. A gente sabe que vai ser a República, né? Mas não tem essa nada de esperança, nem se cita a letra A. Era fácil você descartar. B de bola. Alienação da elite em relação ao fim da monarquia. Quando você volta no texto que você vai ler, e ela coloca aspectos que encantaram, né? Não lhe faltavam pares, via, ouvia, sorria, esquecia do resto para se meter consigo, preocupado com o próprio, consigo próprio, não próprio com os outros. Ela invejava a princesa, que viria a ser imperatriz um dia. Viria, porque ela vai se tornar imperatriz depois, né? Vai trocar o cara. E poder despedir ministros e damas, visitas e tal. Então, veja bem, aqui o que eu tenho é que a Flora não está muito preocupada, para ela está tudo bem, está tudo tranquilo, ela conversa, ela escuta, ela se esquece. A preocupação dela é com ela mesma, tá? A única coisa que ela cita dos outros é que ela inveja o fato da princesa poder ficar sozinha a qualquer tempo. E aí que tem, o narrador compara isso, né? Que ela poderia fazer o que quiser, inclusive ficar livre, e a Flora achava isso interessante porque ela comparou isso ao ato de governar. As ideias iam e vinham, porque são livres, e sendo livres pode fazer qualquer coisa, né? Há uma cutucada aqui, digamos, na monarquia, de certa forma. Deixa a letra B aqui. Alienação, porque a Flora não sabe de nada que está acontecendo. O narrador que coloca isso. Cuidado. Tanto que o enunciado fala, ó, o narrador ironiza. E temos que lembrar, se é Machado de Assis, tem ironia no meio. Perspectiva da contemplação distanciada da capital. Não, você está observando que ela está olhando para a capital e vendo alguma já novidade, até está iluminando essa imagem, até lampião a gás, né? Não tem um distanciamento, tem uma proximidade, né? Que ela quer comparar o fato que vai ter até troca, né, de possíveis fins políticos, digamos assim, de regimes políticos, né? Então não tem uma contemplação distanciada, e sim próxima, ao fazer a analogia. A palavra distanciada aqui é que mata a letra C. Animosidade entre população e membros da nobreza. Algo ruim, ou seja, ela tendo um conflito. Gente, nós não estamos citando aqui nada de população, né? O foco está na personagem individualizada, Flora, o pensamento dela. Então, o Machado aqui nesse momento ele não coletiviza o aspecto, tá? E letra E, agora você poderia ficar aí do cara a palavra nobreza, falou em princesa, imperatriz, né?
fantasia de amor e de casamento da mulher burguesa. Ó, essa letra E é super comum em obras machadianas. Ele critica, ele ironiza você colocar o casamento como uma condição maravilhosa para a burguesia. Mas não é o tipo de resposta para esse texto aqui, que foca no contexto, né? Que seria uma característica mais literária, mais romântica. Romântica, que o Machado ataca como realista o romantismo. Então nós vamos ter mesmo a letra B de bola nessa questão. Uma boa questão. A dúvida provavelmente seria a letra D ali, você poderia pensar, mas não é população, foca no individual, na personagem individual. A análise psicológica é feita na personagem Flora e o narrador capta isso para ironizar essa relação dela, que é da elite, com a questão da monarquia. Onde ela não está nem aí, parece que está tudo beleza, desde que seja livre. Esse é o foco da questão. Beleza? Mais uma vez está aí nosso livro para você. Você pode adquirir, tem tudo sobre linguagens, para vestibulares, para o Enem, todas as provas você pode fazer. E não deixe de clicar aí, deixar o seu like no nosso vídeo, nossa questão. Beleza, pessoal? Até a próxima. Valeu!